vocês, aparecendo aqui de cara limpa, só uma corzinha nos lábios. Só tem um bate-papo super bacana com vocês. Na verdade, um bate-papo sério. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, já clica aqui, ó, no inscrever-se, se você não é inscrito. E claro, onde já ativar o sininho. Se você não tá conseguindo curtir já de cara, espera assistir o vídeo pra curtir, porque eu acho que esse YouTube tá bugado, ninguém tá conseguindo deixar o seu like no começo do vídeo. Não tô entendendo qual do YouTube está comendo os meus likes. Mas vamos continuar, né? Fazer o que? A vida? A gente tem que fazer. Mas bora pro assunto importante que eu vim falar hoje com vocês. Que na verdade eu resolvi... Achava que eu precisava estar um pouquinho mais preparada. Não preparada, mas com algumas coisas mudadas na cabeça pra vir ter esse bate-papo com vocês. E eu não quero muito me usar como exemplo, mas como de repente eu passei por situações que muitas de vocês têm dúvida, têm curiosidade, eu vim aqui ter esse bate-papo, que é um assunto sério sim, e devemos prestar atenção a respeito disso, que é questões de pais separados. Como é essa situação toda, principalmente na justiça. Como eu disse, eu não sou expert no assunto, muito pelo contrário, mas eu resolvi falar hoje, após 4 anos, o Davi tem 4 anos, e quando me separei, o Davi tinha 10 meses. Se você tá entrando aqui no canal agora, tá conhecendo essa pessoa aqui, eu me separei do pai do meu filho quando ele tinha 10 meses, né? Foi uma separação a qual eu quis. Muitas pessoas têm dúvidas e passam pela mesma situação, tipo, como conviver com o pai, como é que é isso na justiça, como é que eu devo proceder. E eu posso falar um pouquinho da minha experiência e um pouquinho do que eu me informei, lendo bastante e me informando com um advogado, né, na justiça, porque às vezes a gente tem uma mente e legalmente é outra coisa completamente diferente, sabe? E às vezes você acaba se enganando em relação a isso. Então eu vou contar um pouquinho do que eu vivenciei, mas não quero ser o foco desse vídeo. Eu quero mais falar abertamente, porque eu acho que cada caso é um caso, cada pai é um pai, cada mãe é uma mãe, cada filho é um filho, então eu não gosto muito de me usar como exemplo pra nada, né? Mas é uma forma de eu compartilhar um pouco também da minha experiência. Muita gente tem dúvida como você faz quando você se separa. Quando eu me separei na época, eu confesso que foi muito frustrante em relação a mim, em relação a ter minha vida, porque convenhamos, gente, como eu disse, não estou generalizando, porque existem situações em que o pai tem que cuidar da criança e a mãe desaparece. Mas no meu caso, eu confesso que assim, eu fiquei muito mal no começo da minha separação pelas questões de eu não poder ter minha vida, porque a partir do momento que você tem um filho, o filho é seu. A mãe que pega o filho, a mãe que realmente... Não adianta, a mãe parece um paraíso, cara. Sempre vai sobrar pra mãe. Pelo menos na maioria das vezes, a grande maioria. Normalmente é a mãe que se vira com o filho. Foi o que aconteceu comigo, principalmente no começo da minha separação. E isso me deixava muito frustrada, porque a partir do momento que a outra pessoa tava tendo uma vida, eu não tava conseguindo ter uma vida. E isso me deixava muito mal. Tipo, eu queria ser feliz. Quando eu me separei, quando eu quis me separar, e eu acho que isso é importante a gente colocar na nossa cabeça, que quando numa relação não está bem pra uma das pessoas, a gente precisa se separar. Pior quando não tá pras dois. Às vezes muita gente segue o casamento por aparência, porque tem uma criança envolvida. Claro, você tem que sempre pensar, realmente fazer de tudo pra que aquilo melhore, mas se não dá mais, é melhor se separar. Foi a melhor coisa que eu fiz na época. Por mim, e até pela convivência com meu filho. A gente pensava muito diferente, né? Como a gente pensa até hoje. Então, eu queria ser feliz. Eu sabia que eu podia ser feliz. Então, esse foi o meu objetivo quando eu me separei. E eu, ao mesmo tempo que eu me separei, eu não tinha como ser feliz. Eu não tinha como viver minha vida, porque eu tinha que cuidar do meu filho, eu tinha que cuidar do cachorro também, que foi abandonado. E eu jamais iria abandonar meu cachorro, né, o Spike, mas que o outro também largou de mão, deixou nas minhas costas com tudo. E essa responsabilidade não só física, mas como financeira também. Eu tive que arcar com tudo. Então, como até hoje, eu banco meu filho. Existe uma pensão envolvida, mas uma pensão mínima, né? Enfim, que não cabe a mim julgar agora. Existiu essa situação meio frustrada, sabe? Tipo, poxa, eu sou mãe, mas eu também tenho direito a ter minha vida como o pai está tendo, como o pai está fazendo, porque eu tenho que ficar presa, sabe? Existiam conversas, mas eu até não vou dizer que entendo, nem compreendo, mas ok. Mas o que acontece normalmente quando existe uma separação? A maioria das vezes, e isso eu estou falando até pelo que minha advogada me informou, quando existe uma separação, normalmente a mãe fica com a criança, né? O normal, independente da justiça. Normalmente a mãe fica com a criança. E normalmente a mãe proíbe o pai de ver a criança. A mãe que foge, a mãe que evita o pai, por alguma questão na vida, por raiva, por frustração, seja lá o que for, mágoa. Mas normalmente a mãe cria confusão pro pai não ter vínculo com a criança, o que é errado, porque é muito importante o convívio da criança com o pai. Por mais que você esteja numa nova relação, por mais que a outra pessoa que você esteja numa relação seja maravilhosa, não adianta, o pai sempre vai ser o pai. Mas tem pais que estão cagando, que não querem ver o filho, que tipo, não cuidam direito, sabe? Que não estão nem aí. Existe essa situação.
tá? Não é o meu caso, gente, por favor, jamais. Até porque sempre quando eu deixei o Davi com o pai, eu nunca tive sequer 1% de preocupação, porque eu sei que o pai cuida super bem do filho, ama o filho. Ele só não via com a frequência que eu gostaria que ele visse. Mas isso no passado, né? Então existe a situação da mãe proibir o pai de ver a criança. E aí o pai que quer ver o filho entra na justiça para poder ter isso acertado, né, na justiça, pra ter a verificação de visitação, ok. No meu caso, eu fiz o contrário. Eu que entrei na justiça pra que o pai pudesse ver o filho com mais frequência. Não que isso fosse obrigar, porque não é obrigatório, gente. Tenta entender isso, porque muitas mães não entendem. A justiça jamais vai obrigar o pai de ver a criança, jamais vai punir o pai porque o pai não vê a criança. A justiça pune quando o pai não paga a pensão, que é obrigatório, é por lei. Mas a visitação é uma coisa assim regularizada até pra prevenir a mãe ou ambos, ou algum dos pais. Por quê? Quando a gente coloca na justiça tudo certinho, ó, não tem confusão. Às vezes eu preferi isso, por quê? Porque o boca a boca, o combinado, às vezes sai caro, sabe? Porque a gente confia na palavra da outra pessoa e às vezes a outra pessoa não faz. Então aconteceu isso muito comigo, né? De você se organizar, poxa, olha, esse final de semana é seu, tal hora você pega, aí você faz o seu compromisso, você de repente tem uma viagem pra fazer, eu tenho um trabalho, eu tenho uma festa, seja lá o que for, e a outra pessoa não aparece, simplesmente. Então isso me deixava muito frustrada, porque eu contava muito com outra pessoa e quando eu contava, outra pessoa não aparecia. Isso me deixava muito mal, muito mal, muito mal. E eu tinha que me virar, tipo, já tive trabalho que eu pensava que o pai fosse ficar e falava, não combinava isso com você não, tchau, desligava e ponto. E eu ter que pegar o Davi e me virar. Eu ter que pegar o Davi, levar pro meu trabalho junto, ir lá, me virar, chamar minha mãe. Minha mãe na época não tinha o convívio que ela tem com o Davi hoje, porque minha mãe trabalhava muito e na verdade ela não queria se aposentar, ela já podia se aposentar, mas não queria se aposentar. Enfim, hoje não, hoje em dia ela tá aposentada, ela vê o Davi com mais frequência, mas antigamente eu contava muito com alguém pra ficar com meu filho e não tinha quem. Então quantas vezes eu tive que recusar trabalho porque eu não tinha que deixar meu filho, tive que levar meu filho junto para o meu trabalho, ou tipo alguma festa que eu tinha, enfiava o Davi debaixo dos braços e vamos junto. E isso me deixava muito mal. O fato de não ter nada acordado, sabe? Como eu disse, o boca a boca sai caro muitas das vezes e ia ser muito ruim você confiar na outra pessoa, acreditar na palavra e outra pessoa simplesmente quebrar a palavra. Então a minha iniciativa de entrar na justiça na época era por isso, pra deixar tudo certinho. Final de ano, ano novo, Natal, Dia das Crianças, todos os feriados possíveis e imagináveis, tudo certinho. Porque dessa forma você se resguarda e outra pessoa também se resguarda. Até também por segurança, porque muitas vezes um dos pais pode sumir com a criança. Então assim, tem o data certinho lá. É ruim, às vezes é ruim, gente. É muito ruim. É muito ruim você não ter uma relação de boa com o pai do seu filho, ou o pai não ter com a mãe, vice-versa. É muito ruim porque a única pessoa e a pessoa mais importante da situação é a criança. E muitas das vezes os pais não pensam nisso, sabe? Os pais ficam nesse cabo de guerra tentando se atingir e esquecem a criança. Hoje em dia eu penso muito nisso. Eu penso que o quão importante é determinadas coisas pro Davi, pro futuro dele, sabe? A criança ter uma figura paterna é muito importante. Como eu te disse, tem casos que o pai não tá nem aí, não quer nem ver. É ruim, é triste, mas é importante às vezes a gente sacrificar para que o pai tenha um convívio com a criança. Então quando eu entrei, era também uma forma de resguardo, porque, por exemplo, quando tem tudo certinho, o pai tem que pegar a tal hora. E mais uma vez disso, se ele não chegar, você não pode cobrar, você tem que pegar essa hora. Não, é o dia dele. Se ele quiser pegar no dia seguinte, claro, você estiver em casa, se você estiver disponível, porque você também não pode ficar à mercê da outra pessoa, ele tem direito de pegar, porque é o final de semana dele. Agora, o que ele não pode deixar de fazer é deixar de entregar na data correta. Então, se a data combinada lá no acordo de vocês for segunda-feira às 10 horas da manhã, ele tem que deixar na sua casa segunda-feira às 10 horas da manhã. Se ele deixar, ou tipo, já for 1 hora da tarde, não der notícia, nada, você pode ir na polícia e falar, ó, eu tenho processo, lá que eu vim prestar um boletim de ocorrência, o pai não deixou a criança tal hora, tal dia, não. Aí você pode fazer. Mas você não pode ir na polícia e falar, olha, o pai não apareceu tal hora como combinado. Não existe isso, gente. É a lei. É a justiça. Então é uma forma certinha, na verdade, de você se resguardar para que a outra pessoa não suma com seu filho, enfim, né? E mostrar que realmente, por exemplo, até hoje não é nada resolvido em relação ao Davi, em relação à guarda, nada disso. E como eu não falei no começo, mas vou falar agora, a guarda compartilhada, hoje em dia, é pela lei.
pela justiça é obrigatória, porque eles entendem que eles querem incentivar que ambos tenham, não é convívio, tá? Vou explicar o que é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é onde ambos decidem sobre a criança. Não necessariamente eles têm que estar na mesma com a criança. Pode continuar o pai vendo de 15 em 15 dias, mas ambos têm o poder sobre a criança. Ou seja, se você for mudar de escola, você tem que ter a permissão dos dois. Se você for mudar de colocar no curso de inglês, você tem que ter a permissão dos dois. Enfim, então ambos têm o poder de decidir sobre a criança. A guarda alternada, que é quando o pai fica uma metade do tempo com a criança e a mãe fica outra metade do tempo. Normalmente é metade da semana. O que muitos juízes acabam não dando porque pode causar uma certa forma de desconforto na criança, porque a criança não tem aquela referência de casa. Fica metade do tempo com um, metade do tempo com o outro. Então isso às vezes é ruim pra criança, pra cabeça da criança, dela entender onde é minha casa, né? E às vezes acontece isso quando os pais se entendem mais e quando eles normalmente moram perto, pra não ter um problema de deslocamento da criança pra ir pra escola, porque quando ele tiver com as crianças, o pai estiver com a criança, tem que deixar na escola. Quando a mãe estiver com a criança, tem que deixar na escola. E por aí vai. Então muitas vezes acaba um certo desconforto nesse deslocamento, nesse processo na cabeça da criança. Mas a guarda compartilhada, hoje em dia, eles entendem que é por lei. Eu confesso que na minha situação é um tanto quanto eu acho complicado. Hoje eu tenho um certo discernimento para entender e saber que o Davi necessita do convívio com o pai. E o pai faz questão disso, né? Hoje ele faz muita questão de estar com o filho, de conviver. Eu falo, cresce, eu não tenho como voltar atrás, né? E às vezes quando cresce você vê o tempo que você perdeu. Então talvez tenha tocado isso na cabeça dele. Só que a gente ainda tem nossos entendimentos, normal. Acho que se a gente morasse junto, fosse casado, seria a mesma merda. Teria as mesmas dificuldades na questão da criação. Ele quer educar de uma forma, eu quero educar de outra. Então muita gente tem dúvida em relação a isso. Vamos dar um exemplo aqui. A mãe coloca de castigo a criança e o pai não permite que a criança fique de castigo, né? Tipo, a mãe de repente quer educar de uma forma, o pai vai lá e educa de outra. Isso tem que existir um consenso entre os pais, nem sempre é muito fácil em relação a isso. E eu confesso que Raquel, eu sofro muito com isso, porque eu sou uma mãe muito exigente, né? Eu quero educar o meu filho da melhor forma possível. Eu acho que quanto mais cedo você educa, por mais que seja uma criança e não tenha discernimento de algumas coisas, mas é ali que ele vai ter a base dele pra crescer. Quando ele já for adolescente, não adianta você tentar educar muito não, porque às vezes não dá jeito. Então é importante que a criança tenha uma certa educação desde o começo. Eu sou desse princípio, eu acho que eu fui educada assim. Então, já o pai é completamente diferente. Ele é um pai maravilhoso em relação ao Davi, né? Tô falando de educação, de cuidar, mas ele segue a linha, tipo, é um bebê, é uma criança, tipo aquele pai que deixa a criança fazer tudo que ele quer. E às vezes a criança acha que é um parque de diversões de ir pra casa do pai. Porque sim, o pai fica 2 vezes, não tem aquele desgaste diário que às vezes a mãe tem, de colocar pra dormir na escola todo dia, dar almoço, você tem que se virar quando você tem que trabalhar. É muito complicado, gente. É muito complicado. Às vezes eu tento compartilhar um pouco com vocês, mas eu não quero ser explícita aqui, porque tem coisas que eu acho que é desnecessário a gente falar. Mas que é desgastante. Não é fácil, muitas vezes eu não falo. Nem nas minhas redes sociais, eu não, por mais que eu exponha a minha vida, né, que vocês sabem que a minha vida é um livro aberto, tem outras coisas que eu tento evitar falar porque não atinge só a mim. Então hoje eu aprendi que eu tentei e conseguindo mudar o meu jeito. Meu jeito com o pai nunca de repente vai mudar, mas em relação ao Davi, pra tentar que o Davi tenha um bom convívio, eu vou tentar mudar, né? Eu vou tentar entrar por aqui e sair por aqui, sabe? Porque é muito ruim às vezes quando uma outra pessoa quer te colocar pra baixo. E a gente não pode permitir isso. Você tem que ter consciência do que você é como mãe, do que você é como pai, e não importa que o outro fale. Aquilo não pode te colocar pra baixo, sabe? E aquilo também não pode atrapalhar o relacionamento do seu filho com você. Então evite isso. Como eu disse, eu acho que eu fui uma das poucas mulheres no mundo que entrei com a verificação de visitação, né, pra ficar tudo acordado direito. E era uma coisa que isso já era a favor do pai. Então por isso que eu acho que isso muito tem que ser revisto, né, porque eu já ouvi casos quando eu fui até nas palestras que a justiça dá em relação à paz, em relação à guarda compartilhada, em relação à separação, quantos pais têm problemas, pais e mães na justiça, porque existe a guarda compartilhada e eles vivem brigando porque não tem um consenso, não tem um acordo, sabe? Às vezes faz pra atingir, é muito complicado isso, é muito delicado. E como eu disse, a gente tem que pensar na única pessoa. O ponto mais importante dessa situação toda que é a criança. E o psicológico dessa criança é atingido se a gente não tiver cuidado. Então hoje eu tenho um certo receio, eu evito determinadas coisas, eu não falo nada perto do Davi, sabe? Eu jamais vou ficar falando mal ou vou falar do pai na presença dele, porque ele tem discernimento pra entender. Então isso tudo atinge a outra criança. A gente tem que pensar que nem brigar. A gente pode brigar no telefone,
telefone perto da criança. E isso você vai aprendendo com o tempo, né? Como eu disse, eu não sou perfeita, eu não fui sempre assim. Não fui. Muito pelo contrário, eu assumo os meus defeitos, assumo os meus erros. Eu realmente me descontrolava demais porque a outra pessoa conseguia me descontrolar demais. Hoje em dia eu tento respirar fundo e pensar só no meu filho. Por mais que isso seja doloroso, gente, porque é doloroso. É muito fácil as pessoas falarem, é muito fácil as pessoas julgarem, mas é doloroso. E assim, existe uma coisa muito grave também, que muitos pais não têm entendimento do que é alienação parental. Alienação parental nada mais é que quando um dos pais, ou o pai e a mãe, falam mal um do outro na frente da criança. Ficam falando mal pra criança da outra pessoa. Evita que a outra pessoa tenha convívio com o filho. Existem essas situações, né? Também tudo depende do ponto de vista, mas isso não pode ser feito, sabe? Eu, Raquel, não quero um convívio com o pai. Eu posso falar por mim que eu já tentei de tudo. Deus... Acho que é a única pessoa que sabe o quanto eu tentei, de repente, uma boa relação. Quando você fala uma boa relação, poxa, eu já imaginei, tipo, vamos junto, vamos, tipo, se encontrar, caraca, e aí, tudo bem, pô, Davi? Mas não existem pessoas que realmente não têm um bom convívio, sabe? E eu já me frustrei muito por conta disso, de tentar uma boa convivência e não conseguir, porque realmente é complicado, realmente difícil, realmente não se entende. Mas a gente precisa, então, pelo menos manter a paz. E eu falo isso porque existem muitas situações assim, onde os pais realmente não têm um bom convívio e usam disso como arma e não podem usar. Então, esse vídeo de bate-papo é mais pra você se orientar. Como eu disse, eu não sou expert no assunto, não sou advogada, não fui formada em direito, mas eu tô falando um pouco da minha experiência, de situações que eu achava que era certo e não são certo, de situações de eu achar que eu tinha direito de alguma coisa e não tenho direito, e vice-versa. Tudo, infelizmente, a justiça ainda mais no Brasil, é muito complicado, né? Mas se você quer se resguardar, procure um advogado que possa lhe auxiliar. Se você não tem condições de pagar um advogado, procure um promotor público, né? Você tem esse direito e vá se informar lá do que é o seu direito e o que você deve deixar de fazer. E isso tudo você tem que ser muito bem orientado para você não fazer nada de errado, você não acordar nada que seja prejudicial para você e para o seu filho. Sempre tentar realmente manter a paz do convívio com o seu filho, com a outra pessoa, sempre. Por mais que seja difícil, e é difícil, gente. Como eu disse, tem situações que a gente acaba não compartilhando, do que eu até gostaria de compartilhar, para que você do outro lado aí, que se enxerga a prejudicada, a mal, você saber que você não é a única. Você não é a única que sofre dessa forma. E eu acho que o fato de eu vir aqui na internet e me expor, não é tipo, ela quer biscoito. Não. Eu uso aqui o meu canal de comunicação com vocês pra mostrar que vocês não são as únicas que passam por isso, não se sintam sozinhas. Se eu puder, de uma forma, seja qual for essa forma, mudar uma vida que seja, mudar um pensamento que seja pro lado bom, pro lado positivo, eu vou estar satisfeita, eu vou estar feliz. Eu acho que a gente que tá aqui se expondo, a gente tem muito desse retorno de vocês aí, do público. Então por isso que eu tô vindo aqui falar desse assunto. Porque eu recebo muitas e muitas mensagens mesmo a respeito disso. Como eu devo proceder, qual é a melhor situação, o que eu devo fazer. Por exemplo, eu já tive realmente uma situação muito complicada quando eu viajei pra fora do país, né, e aconselhada pela minha advogada, eu não tenho obrigação nenhuma de comunicar ao pai, não tenho. Talvez ele ache que eu deva, mas eu não devo comunicar o que eu faço e desfaço da minha vida. E quando o Davi está sob minha responsabilidade, ele está sob minha responsabilidade. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Eu não tenho obrigação de deixar com o pai, mas o pai acha que eu tenho obrigação. Ele acha que eu tenho que comunicar. Sim, talvez seria bom esse convívio. Talvez hoje em dia eu faço isso, quando eu, vou viajar, quer ficar? Você pode ficar, mas obrigação, não. Obrigação não. Eu tenho obrigação de falar a respeito do Davi, não obrigação de falar da minha vida e com quem eu vou deixar meu filho quando deixar sobre minha responsabilidade. Então já tive problemas nessa situação, eu até compartilhei um pouco com vocês na época, mas ninguém sabia direito o que estava acontecendo, mas questões de que hoje eu vejo que era simplesmente um cabo de guerra, sabe? Que era pra ele me atingir, eu atingir ele. Onde ele não devolveu o Davi quando tinha que devolver, e eu entrei com o Ministério Público, eu entrei com busca e apreensão pro meu filho, porque o outro achava que ele podia ficar
com meu filho e não tava deixando na escola, até ele entender que ele tinha que deixar o Davi na escola e manter a rotina do Davi como ele tinha que manter, mesmo estando fora do país. Enfim, tem situações muito delicadas e complicadas que, por mais que eu vá expor aqui, as pessoas têm opiniões diferentes, mas tem algo que tem que ser seguido. Por isso que eu falo, o importante é você, se você não tá segura, você se oriente. Se oriente com uma pessoa que tem informações a respeito, um advogado, como eu disse, ou um promotor público. Vá lá, você tem todo esse direito de se informar e saber qual a melhor atitude a ser tomada. Enfim, gente, mais uma vez eu vim com esse vídeo para realmente ter um bate-papo com vocês. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Eu sei que eu poderia falar muito mais coisas, mas acho que vai além, né? Não cabe a mim também a falar, mas eu acho que é importante a gente ter noção de que o nosso filho esteja bem cuidado pela outra pessoa, ou pela mãe ou pelo pai. E se ambos souberem que o outro não está cuidando, que está maltratando, que está abusando, que realmente existe algum problema mental ali envolvido, que não tem um bom lar para o seu filho, você pode ir na justiça e tentar comprovar isso, porque por mais que seja pai ou mãe, tem que cuidar, tem que tratar, né? E se o seu filho, quando vai com outra pessoa, não está sendo bem cuidado, não tem por que ele ir. Então, não deixem, não sejam negligentes em relação a isso também, sabe? Procurem saber, procurem se informar, porque às vezes a criança volta pra você de um jeito estranho, volta machucada, ou volta meio traumatizada. Enfim, então você tem que analisar também como o seu filho volta da casa da outra pessoa. Porque é importante a gente analisar isso. A gente pode achar que não, mas é muito importante. Pode ser, de repente, a pessoa que está junto. Mas, enfim, às vezes existe a relação, sei lá, a mulher do pai do teu filho, de repente maltrata a criança, o pai nem sabe, aí a criança volta meio de um jeito estranho, ou vice-versa, né? Pode ser o cara que está com a mãe e maltrata a criança, e às vezes a mãe nem sabe, aí o pai começa a reparar determinadas atitudes da criança. Então isso tudo tem que ser analisado, tanto com os pais, quanto com escola, tudo. A criança, ela é pequena, ela precisa de cuidado, ela às vezes não tem como falar e se expressar determinadas situações. Então é importante a gente ver as atitudes da criança quando ela volta desse ambiente. E é isso, gente. Senão eu falaria aqui o tempo inteiro, já estão mais quase 30 minutos de vídeo, é muita coisa. Comentem aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo, é muito importante pra mim ter esse feedback, porque são assuntos delicados. Eu tento sempre me situar em como eu vou falar, porque eu não quero atingir ninguém e também não quero me expressar de forma errada aqui. Então, realmente eu acho importante eu conversar com vocês a respeito disso, porque eu sei que muitas pessoas passam pela mesma situação. Então minha única orientação é essa. Se vocês têm dúvida de alguma coisa, por favor, procure uma orientação, procure um advogado, procure um promotor público, se informe legalmente se algo tá te incomodando, pra ver se você pode agir dessa forma ou não, sabe? Às vezes a gente age por forma de impulso achando que tá certa, porque ou a gente é mãe ou pai, a gente tem direito, e nem sempre é assim. Então se informe, procura na internet, procure as leis. É muito importante isso, a gente já tem um acesso muito maior às informações do que antigamente, então se informar às vezes é a base de tudo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like antes que o YouTube bugue meu like, então já deixa o like aqui agora. E é isso, comentem aqui, tá? Que eu vou adorar ler vocês. Beijo!